Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos que darão início à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sábado teremos aí 5 partidas pela Série A do Brasileirão e são esses os jogos que eu vou analisar com vocês hoje aqui. Enquanto o futebol europeu aí nas suas grandes ligas não retorna, a gente vai operando nos jogos do Campeonato Brasileiro Série A, aqui que é o foco do nosso trabalho por aqui. Então, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, por favor, já deixa o like aqui nesse vídeo para ajudar esse conteúdo a chegar num número cada vez maior de pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários a sua dúvida, sua sugestão, sua reclamação, enfim, qualquer coisa que você quiser complementar o conteúdo aqui desse vídeo será muito bem-vindo aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos falar dos jogos então. A gente tem às 18h30 o Botafogo enfrentando o Corinthians. Pegando a tabela do campeonato, o Botafogo ocupa hoje a 5ª colocação, tem 25 pontos e ele tem 2 jogos a menos que o líder Cruzeiro, que está com 16 jogos já. Então o Botafogo, em virtude aí do Campeonato Mundial, enfim, tem 2 partidas a menos. Então a gente deve ver esses jogos que o Botafogo tem ainda para trás no campeonato aí para serem recuperados ao longo dos próximos meses, tá? Então, vai enfrentar o Corinthians, que é hoje o 11º colocado no campeonato, com 20 pontos, então são 5 pontos de diferença entre as duas equipes, mas além desses 5 pontos, a gente pode frisar ainda uma diferença grande no que diz respeito ao comportamento dos dois times num retrospecto recente, tá? Se a gente for pegar aqui o que essas duas equipes vêm jogando aqui nas últimas rodadas, a gente vai ver que o Corinthians, nas últimas 5 partidas, venceu apenas uma, né? Uma vitória aqui contra o Ceará, se não me engano, né? Já o Botafogo, nas últimas 5, venceu 4 e empatou uma. Então tá com um retrospecto bem melhor o Botafogo nas partidas recentemente disputadas, né? Vem aqui de 3 partidas sem perder a equipe do Botafogo, 4 partidas sem tomar gols, né? É um time under 2,5 em 6 das últimas 8. O Corinthians é under 2,5 em 9 das últimas 10, então só por esse dado aqui a gente já tem um cenário de precificação mais under nesse confronto aqui, né? O Corinthians tomou mais de 4,5 cartões em 7 das últimas 8 partidas, ou seja, é um time com uma média alta de cartões, ao contrário do Botafogo, que em 6 das últimas 8 tomou menos de 4,5 cartões. Então a linha de 4,5 cartões ela é a linha padrão do futebol brasileiro. Se a gente buscar mais ou menos, a gente vai ter essa informação aqui, né? As duas equipes em 7 das últimas 7 partidas conseguiram menos de 10,5 escanteios a seu favor, tá? Então é muito importante a gente levar em consideração também esses dados no jogo, tá? Se você gosta de apostar, obviamente, em cartões e em escanteios, essas informações aqui elas são tão importantes quanto as informações das odds principais, tá? Falando em odds, a gente tem aqui o Botafogo pagando 1,65 e o Corinthians pagando 6,4 aqui, né? O empate 3,75. A minha visão em relação a esses preços aqui é a seguinte: uma odd abaixo de 1,70 para o Botafogo, mesmo sendo favorito, jogando dentro do seu estádio, com todo o componente aí de um gramado muito rápido, né? Um gramado sintético que faz com que o jogo tenha uma velocidade e um ritmo diferente, mesmo com todos esses fatores aí, a odd do Botafogo, na minha visão, ela tá amassada demais, ela tá mais baixo do que seria a odd justa para esse confronto. Eu veria o Botafogo aqui com uma odd de 1,80 pelo menos, levando em consideração o momento da equipe que está ainda entendendo a dinâmica do novo trabalho da comissão técnica que assumiu o Botafogo aí após o Mundial de Clubes, né? A gente tem aí 2 jogos apenas, 2 ou 3 jogos apenas sob o comando do novo treinador, né? O filho do Ancelotti aí, que assumiu o Botafogo após o Mundial de Clubes. E é uma filosofia de trabalho que ela, de fato, demora para encaixar algumas situações. Então a gente ainda vê o Botafogo tendo algumas dificuldades no que diz respeito à construção de jogo, no que diz respeito à transição do meio-campo para o ataque. E essas situações aí podem fazer com que o Botafogo não consiga
jogar aquele futebol que se espera de um time com uma odd abaixo de 1,70, que é como o Botafogo vem precificado para esse jogo aqui, tá? Do lado do Corinthians, o que pesa bastante é que a equipe do Corinthians como visitante no campeonato, se a gente pegar aqui, ó, apenas como visitante, o Corinthians é o 13º visitante do campeonato, tá? Tendo jogado 8 jogos e conseguido apenas 8 pontos, tá? Então, é uma equipe que, quando joga fora de casa, não costuma ter o mesmo volume, não costuma ter a mesma produtividade do que quando joga como mandante, tá? Então, isso sem dúvida nenhuma é um fator fundamental para a gente entender esse favoritismo aqui do Botafogo nesse confronto contra o Corinthians. Que tipo de cenário que a gente poderia imaginar para poder fazer alguma movimentação nesse jogo aqui, tá? Levando em consideração que o time do Botafogo tem 2 desfalques importantes aqui, o Marlon Freitas, que está suspenso, e o Cuiabano, que está lesionado, provavelmente não vai iniciar como titular. Ele está aqui colocado entre os 11, mas não sei se ele vai iniciar jogando aqui. E do lado do Corinthians, o Garro está suspenso e o Martínez está suspenso. Então são 2 desfalques extremamente importantes aqui, né? O Thales Magno é dúvida no ataque, e como a gente já tem aí pelo lado do Corinthians o Yuri Alberto fora também por lesão, então essa possível ausência do Thales Magno aqui deixaria o ataque do Corinthians ainda mais defasado, sem ter o Rodrigo Garro, que é o principal articulador do time, no meio-campo aqui também. Então o Corinthians vai ficar muito dependente do futebol do Memphis Depay aqui, se esse jogador for bem marcado pela equipe do Botafogo, e é uma tendência que o Botafogo consiga executar essa marcação aqui, porque tem um sistema defensivo forte e sabe muito bem mapear esse tipo de jogador, como é o caso do Memphis aqui no Corinthians. A gente pode ter aqui o Botafogo exercendo um controle um pouco maior sobre o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Não imagino a possibilidade da gente trabalhar um back ao Botafogo nesse preço aqui, mas um lay Corinthians pode ser possível da gente conseguir operar com essa faixa de preço aqui. A gente pode ter sim uma correção do Corinthians caso o time tenha uma postura de jogo mais reativo, né? Jogue com um bloco mais baixo e tente sair no contra-ataque. A gente pode explorar essa situação aqui trabalhando em lei ao Corinthians, ok? Depois a gente tem Fortaleza e Bragantino. Fortaleza que vive um péssimo momento no Campeonato Brasileiro, demitiu o treinador recentemente aqui, né? O Vojvoda foi demitido há pouco tempo do comando do Fortaleza. Empilha aqui, ó, nas últimas 5 partidas foram 4 derrotas e um empate, né? Esse empate aqui foi contra a equipe do Bahia, né? Num jogo onde, se a gente pegar o retrospecto dessa partida aqui, vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui para ver como foi o jogo entre Fortaleza e Bahia. Aqui pelo gráfico a gente pode ver o Fortaleza abriu o placar no primeiro tempo. Durante a segunda etapa o Bahia teve um volume grande aqui. Quando o Fortaleza deu uma melhoradinha, o Bahia foi lá, fez o gol de empate. Então a gente tem aqui um time que tem muita dificuldade em conseguir assumir a liderança no placar dentro do jogo e depois se manter na liderança do placar também, né? Então o Fortaleza é uma das equipes que tem mais problemas a nível de organização tática hoje, justamente porque o Vojvoda não estava mais conseguindo fazer de fato um trabalho decente assim na equipe do Fortaleza, né? Os jogadores já parece que não tinham mais, a equipe não tinha mais aquele encaixe que a gente viu o Fortaleza em outras temporadas, já não conseguia mais remobilizar o elenco, né? Então talvez essa troca de treinador aí no Fortaleza tenha sido, de alguma maneira, um incentivo para o time voltar a jogar futebol, né? O Renato Paiva, que hoje treina o Fortaleza, foi treinador do próprio Bahia também há pouco tempo atrás, depois treinou o Botafogo e agora está no Fortaleza. Vai ter bastante trabalho, não vai ser fácil de organizar essa equipe do Fortaleza aqui, mas a gente tem do outro lado a equipe do Bragantino, que é hoje uma das equipes que faz talvez o melhor custo-benefício, digamos assim, de campeonato brasileiro, né? Se a gente pegar aqui
a tabela do campeonato, o Bragantino está na 4ª colocação. Se a gente olhar equipes que estão na frente, as equipes que estão logo atrás do Bragantino aqui, o Botafogo, por exemplo, tem um orçamento muito maior que o Bragantino, Bahia também já tem um orçamento muito maior que o Bragantino, Fluminense tem um orçamento maior, já não tão maior assim, mas ainda é um time que gasta muito dinheiro, o Atlético Mineiro gasta muito dinheiro, Inter, Corinthians, São Paulo, são elencos muito mais caros do que esse do Bragantino aqui, que tá na frente, tá ali brigando no G4 do campeonato, né? Tirando o Mirassol aqui, que tá na 7ª colocação, que também vem fazendo um campeonato brasileiro fora da curva, e depois a gente vai falar do confronto do Mirassol contra o Vitória, mas a equipe do Bragantino aqui vem fazendo um trabalho nesse campeonato brasileiro aqui, que é muito além do que se esperava, pelo investimento que foi feito no time e, enfim, pela qualidade do plantel que o Botafogo, que o Bragantino apresenta em relação a nomes ali, né? Porque quando o jogo vai para dentro do campo, que é onde interessa, o Bragantino tem dado uma resposta muito interessante, tem 27 pontos em 16 jogos disputados, então ele está com a mesma quantidade de jogos que o Cruzeiro, que é o líder, né? Então pode ainda ter essa diferença tirada aqui do Botafogo, que tem 14 jogos, do Bahia tem 14 jogos, as outras equipes aqui que estão com menos partidas podem alcançar o Bragantino, né? Podem tirar essa posição de G4 aqui do Bragantino, mas nessa rodada especificamente o Bragantino tem condições de fazer um grande jogo. Não sei se vencer a equipe do Vitória, tá? A equipe do Fortaleza, perdão. Fortaleza com odd 2,55 e o Bragantino com odd 3,10. Aqui pelo momento das equipes, pelo estilo de jogo principalmente do Bragantino, se a gente pegar aqui o Bragantino como visitante, ele é ainda melhor do que no geral, tá? No geral, o Bragantino seria o 4º colocado, pegando só a campanha de visitante do Bragantino, ele subiria ainda uma posição, o que faz com que a gente acredite aí num bom jogo, num jogo de bom nível do Bragantino, jogando mesmo fora de casa, pegando esse Fortaleza pressionado aqui, né, que tá lá na zona de rebaixamento, que tá vivendo um momento muito complicado no campeonato e que vai precisar se expor muito dentro desse jogo para tentar conseguir construir um resultado de vitória, tá? Então, na minha visão aqui, um bom mercado para a gente tentar ir ao longo dessa partida é um lay ao Fortaleza no primeiro tempo, tá, pessoal? As odds de gols desse jogo aqui, elas estão bastante, na minha visão, estão justas, tá? Bastante justas aqui, porque quando a gente tem um mandante que não tem uma boa efetividade, ou que precisa de muitas chances para conseguir fazer gols, a gente deve ter essa odd do over 2,5 aqui, que é a linha de referência mais alta nos jogos, levando em consideração a dificuldade que o time que tem a obrigação, que tem mais necessidade, digamos assim, de vitória, de tentar somar 3 pontos aqui, tem muita dificuldade em converter as chances de gols criadas, tá? Então, esse aqui é um fator importante que a gente tem que levar em consideração para trabalhar over nesse jogo, tá? Se a gente vê que o Fortaleza está conseguindo criar um volume grande de chances, ou que o Bragantino está explorando muito bem a jogada de contra-ataque aqui quando o Fortaleza deixa os espaços, aí o mercado de over pode ser interessante, mas eu gosto de trabalhar esse tipo de mercado aqui quando o placar já foi aberto, beleza? Então, para mim aqui o primeiro cenário é lay ao Fortaleza nesse jogo. Depois a gente vai para Mirassol e Vitória. Como eu falei anteriormente, a equipe do Mirassol, assim como o Bragantino, é uma equipe que vem fazendo um campeonato brasileiro muito acima das expectativas. O Mirassol está na 7ª colocação, com 14 jogos, tá? Então tá com 24 pontos, mas tá com 2 jogos a menos que o líder, né? Tá com 10 pontos a menos e tem ainda 6 a mais para disputar. Então pode ser que o Mirassol melhore ainda a sua condição na tabela se continuar nesse mesmo ritmo que tá indo. Vai pegar o Vitória, que tá na 15ª colocação com 16 pontos. O Vitória que nas últimas partidas, vamos ver aqui, ó. Nas últimas partidas, nas últimas 5, o Vitória só perdeu uma, né? Empatou 3 e ganhou uma. Esses 3 pontos aqui que o Vitória somou garantiram a equipe dar uma respirada, porque estava ali na zona de rebaixamento também, estava beliscando o Z4 do campeonato. Ganhou alguns jogos aqui
de duelos diretos contra adversários lá da zona de rebaixamento, né? Conseguiu pontuar contra adversários diretos e acabou respirando um pouco aqui, saindo ali daquela zona da confusão, fez 16 pontos. E agora a briga do Vitória, naturalmente, é para melhorar sua condição no campeonato e se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. O que acontece é o seguinte: o mercado já entendeu que o Mirassol não é aquele cachorro morto que todo mundo imaginava, queria brigar para queria passar o campeonato inteiro no Z4, né? Queria voltar rapidamente para a zona, para a segunda divisão. Ao contrário disso, o Mirassol vem fazendo um campeonato, como eu falei, surpreendente do ponto de vista de aproveitamento. É uma equipe que não precisa de muitas chances para poder converter em gols, e isso é um dado que, para a gente levar a nível de campeonato brasileiro, as equipes, em média, elas precisam de 6 ou 6,5 chances criadas para poder fazer um gol. O Mirassol precisa praticamente a metade disso, com 3 chances e meia, 4 chances, o Mirassol consegue fazer um gol. Então, esse aproveitamento aí, somente o Cruzeiro e o Flamengo têm um aproveitamento parecido com o Mirassol em relação a chances criadas e gols feitos, tá? Então, é uma equipe que consegue ser muito efetiva, a equipe do Mirassol, né? Levando isso em consideração, o mercado já viu que a odd do Mirassol não pode ser tão alta como a gente já vinha vindo acontecer em outras rodadas, onde aqui nos vídeos de análise mesmo, eu tinha trazido para vocês a informação de que estava sendo uma posição de valor trabalhar contra as equipes que jogam de visitante no estádio do Mirassol, né, contra a equipe do Mirassol. Então, fazer lei ao visitante aqui pode ser mais uma alternativa interessante, né? Trabalhar lei ao Vitória nesse jogo aqui contra o Mirassol. O que acontece é que agora essas odds já estão começando a chegar numa precificação mais justa, né? Então, para você conseguir extrair valor desse tipo de situação aqui, vai ficar cada vez mais difícil, né? O próprio mercado, já as casas de apostas já entenderam que o Mirassol tem condição de fazer um jogo no enfrentamento muito mais parelho contra a grande maioria das equipes do futebol brasileiro. Então, essa precificação aqui, a gente meio que já esgotou a possibilidade de extrair valor nesses cenários aqui. Pode ser que daqui a pouco o Mirassol caia um pouco de rendimento e a gente veja as odds do Mirassol melhorarem de novo, mas aí tem que existir sempre aquela conferência, né? Se o que o time está apresentando dentro de campo corresponde com o que o mercado oferece de preço pra gente, tá? A princípio, ainda acho que a gente pode fazer alguma coisa em lei ao Vitória nesse jogo aqui, levando em conta as atuações recentes do Mirassol dentro de casa, tá? Claro, se a gente conseguisse pegar essa odd aqui no lei Vitória abaixo de 4, seria o ideal, tá? Mas provavelmente a gente não vai mais ver isso acontecendo tão cedo nos jogos que envolvam a equipe do Mirassol. Então fica essa informação aí para vocês. Bom, depois a gente tem Sport e Santos. O Sport é o lanternaço do campeonato aqui, tá? Com 4 pontos apenas, né? Tava com 3 pontos e acabou somando um pontinho contra o Fortaleza, foi, né? Na última rodada, ou contra o Vitória, foi contra o Vitória. Na última rodada do campeonato, o Sport empatou em 2-2. Tomou um gol nos acréscimos e fez o gol de empate nos acréscimos também, então, no último lance do jogo, né? Então, pela forma como conseguiu somar esse ponto, pode ter sido de alguma maneira aí algo que vá motivar a equipe do Sport a se remobilizar na competição. O que acontece é o seguinte, a equipe do Sport, a gestão do Sport nessa temporada investiu, contratou jogadores, contratou alguns nomes de peso do futebol brasileiro aí, o Lucas Lima, o Pablo, que estava no Atlético Paranaense, se não me engano, né? Foram contratações caras aí que o Sport investiu dinheiro, mas que não conseguiram render tudo aquilo que a equipe esperava, o que a torcida esperava, né? Então a gente tem aqui o time do Sport numa situação muito, muito complicada no Campeonato Brasileiro. Já vai se encaminhando aí um time que larga fazendo apenas 4 pontos em 16 rodadas
a tendência, meu amigo, é que precise fazer uma campanha, assim, muito extra classe a partir daqui para poder escapar de um rebaixamento ao final dessa temporada aqui, tá? O interessante nesse jogo é o fator casa. A equipe do Sport tem um certo fator local interessante aqui jogando na Ilha do Retiro ainda, né? Claro que, ao passo que o time não vai dando a resposta dentro do campo, isso pode virar contra a equipe também, né? A torcida começa a vaiar, começa a ir contra o time, e isso pode ser um problema para essa equipe do Sport aqui, que vive esse momento complicado, como eu estava falando. E do outro lado tem o time do Santos, que fez lá um bom jogo contra o Flamengo, daí depois fez um jogo muito ruim contra o Inter, acabou perdendo em casa para o Inter por 2-0, num jogo por 2-1, aliás, num jogo onde precisava somar os pontos, porque o Santos também está numa situação complicada. O Santos é o 17º, então aqui, se a situação do Sport não fosse tão ruim, não tivesse tão para trás no campeonato, dava pra gente dizer aqui que era um jogo de 6 pontos, né? Mas aqui, esse jogo ele é muito mais, ele também é muito importante para a equipe do Santos tentar somar pelo menos algum ponto aqui, levando em consideração que o Vasco, que tem 14 pontos aqui, também vai ter um jogo difícil nessa rodada, né? Vai jogar no domingo a equipe do Vasco, se não me engano, né? Então, aqui a gente pode ter uma situação do Santos conseguindo uma pontuação para tentar escapar aqui da zona do Z4, caso vença o Sport fora de casa, tá? Acredito que pela necessidade, pelo fator desespero aqui do Sport já estar ativado aqui, a gente pode ter um cenário para gols nesse jogo aqui, tá? Teremos a possibilidade de ver nesse jogo aqui o Neymar mais uma vez como titular, né? Neymar, camisa 10 e capitão do time do Santos, vai enfrentar o Lucas Lima, que já jogou no Santos também, né? Então a tendência é que a gente tenha aqui o time do Santos novamente repetindo a escalação que fez contra o Inter, que não jogou tão mal, mas acabou sofrendo bastante nas jogadas de contra-ataque contra o Inter. Então provavelmente aqui vai ser um jogo onde dessa vez o Santos vai ter a possibilidade de realizar ele o contra-ataque, né? Porque o Sport vai se expor um pouco mais. Então a gente pode ter aqui um mercado interessante para over, tá? A linha do 2,5 tá 2,47, tá uma odd bem alta aqui. Claro que, como eu falei para vocês, a efetividade do mandante aqui ser muito ruim conta bastante para a linha de gols também ficar mais elevada, né? Então podemos ter aqui alguma oportunidade nesse sentido. Mas de todos os jogos que a gente tem nessa rodada aqui, nesse sábado de Brasileirão, esse aqui é o mais casca grossa, é o mais difícil da gente encontrar alguma coisa interessante assim no pré-live para poder trazer para vocês, tá? Então, tendo outros jogos aqui, eu recomendo que esse aqui fique um pouco em segundo plano aí, que vocês consigam dar mais atenção para os outros jogos aqui, porque tem no mesmo horário aqui, por exemplo, esse Botafogo e Corinthians também é um jogo difícil, e o Fortaleza e Bragantino também vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo complicado para trade, tá? Então, prestar mais atenção nesses, daqui a pouco o Sport e Santos deixar mais de canto ali, ok? Para encerrar, então, a gente tem Palmeiras e Grêmio, tá? A odd do Palmeiras aqui abaixo de 1,40. Vamos pegar já direto nas odds aqui pra gente falar, tá? A odd do Palmeiras 1,38, a odd do Grêmio a 9. Esses preços aqui, eles têm muito a ver com o retrospecto recente das equipes, tá? O Grêmio não vem fazendo um bom campeonato, o Grêmio tá na 14ª colocação com 17 pontos. E o Palmeiras tá na 3ª colocação com 29 pontos, né? Então, o Palmeiras, quando joga dentro de casa, tem um poder ofensivo muito mais forte, né? A equipe do Palmeiras, eventualmente, quando joga como visitante, adota uma postura de jogo com uma marcação não tão com as linhas tão altas, né? Faz uma marcação em bloco médio no adversário, não faz aquela marcação alta, mas quando joga dentro de casa, o Palmeiras costuma pressionar bastante a saída do adversário e o Grêmio tem bastante dificuldade na saída de jogo, tá? O Grêmio não conseguiu encontrar ainda um sistema de jogo que seja funcional do ponto de vista de saída de jogo, tá? Então, os volantes do Grêmio trabalham muito pouco a posse da bola, erram muitos passes, o Grêmio tem bastante dificuldade na transição de jogo, tá? Então,
é uma equipe que entrega muito a bola para o adversário em zonas críticas do campo. Isso faz com que qualquer time que jogue contra o Grêmio consiga criar, levar perigo contra o gol do Grêmio, muito mais só por esperar o erro cometido pela equipe do Grêmio na saída de jogo, tá? Então, o Palmeiras, que tem jogadores do meio para frente de muita velocidade, jogadores que conseguem num espaço muito curto definir jogadas, vai ser muito perigoso para o Grêmio isso aqui, tá? A questão é a seguinte: eu não acho que mesmo o Palmeiras tendo esse retrospecto, mesmo com essas características aqui, casando para um jogo onde o Palmeiras deva ser bem favorito dentro do jogo, eu não acredito que o Palmeiras apresente um volume de jogo suficiente para justificar essa odd abaixo de 1,40, tá? Para a gente ter uma odd dessas fazendo sentido no Campeonato Brasileiro, a gente precisa daqui a pouco, sei lá, o Palmeiras contra o Sport Recife, beleza. Até a gente pode imaginar, né, jogando na casa do Palmeiras contra um time que tem muito mais problemas, muito mais deficiências técnicas e táticas do que o Grêmio, por exemplo. Se o Grêmio adotar uma postura mais defensiva, daqui a pouco colocar 3 volantes, né, jogar com uma linha de 4 defendendo e colocar uma linha de 5 jogadores à frente, né, fazendo ali uma compactação um pouco maior, pode povoar mais à frente da área e impedir que o Palmeiras tenha esse volume de jogo aí. Aí vai depender da possibilidade que o Grêmio vai deixar para gerar contra-ataques contra essa equipe do Palmeiras, tá? Não acredito que o Grêmio tenha condição de fazer isso hoje, até porque, como eu falei, não tem um grande passador no meio-campo para conseguir deixar os jogadores do ataque em boas condições. O Grêmio gera poucas chances de gols contra as equipes que enfrenta. Isso também é outro fator que pode justificar também essa odd nesse preço. De qualquer maneira, eu acho que está muito amassado esse mercado aqui. Se fosse a odd do Palmeiras aí a 1,55, eu já acho que seria uma odd aceitável para a gente poder fazer alguma coisa daqui a pouco em back favorito aqui nesse jogo, tá? Mas enfim, por toda a pressão que o Grêmio vem sofrendo nos últimos jogos, é muito difícil que o time se exponha de uma forma que vá ser goleado, como foi, por exemplo, contra o Cruzeiro, onde o Grêmio acreditava que poderia, em certo momento ali, fazer um jogo de trocação contra o Cruzeiro, e quando já tinha tomado 2, 3 gols ali, percebeu que não tinha como fazer isso, e aí adotou uma outra postura. Contra o Palmeiras, provavelmente o Grêmio não vai tentar fazer isso, vai fazer um jogo um pouco mais recuado, um pouco mais conservador fora de casa, e aí pode ser que demore a sair o gol do Palmeiras, tá? Então, levando isso em consideração, eu não vejo aqui uma possibilidade para a gente trabalhar dentro desse mercado de match odds aqui com boa possibilidade de valor no ao vivo, tá? Se pintar alguma coisa, pode ser no mercado de gols depois que o placar estiver aberto. Daqui a pouco, se o Grêmio conseguir fazer um gol no primeiro tempo aí e o Palmeiras tem aqui muito para cima para tentar buscar o empate, daí vai se gerar muito mais espaços, enfim, pode ser que apareça um cenário para over aqui, mas tudo isso condicionado a um possível gol no primeiro tempo ainda, tá? Então, para quem for trabalhar esse jogo aqui, vá com muita calma, vá com muita paciência. Pelo preço, não vale a pena cravar o back ao Palmeiras aqui no pré-live, tá? Então, fiquem bastante atentos aqui, porque se der uma leitura muito boa de back ao Palmeiras, aí pode fazer sentido essa entrada aqui. A odd do Palmeiras não vai corrigir muito mais para baixo aqui se o time entrar muito bem, porque a expectativa do mercado já é justamente o Palmeiras entrando muito melhor que o Grêmio nesse jogo aqui, tá? Se o Grêmio entrar de maneira mais equilibrada aqui, conseguindo segurar o Palmeiras, aí a gente pode ter outros cenários para poder trabalhar, um lay favorito aqui em determinada altura, imaginando que o Palmeiras demore para conseguir encaixar o jogo contra o Grêmio aqui, pode ser um cenário também, tá? Mas são cenários muito mais especulativos, digamos assim, do que necessariamente alguma coisa que o histórico nos favoreça para a gente trabalhar, tá? Então, muito cuidado com esse confronto, quem for fazer esse jogo aqui, e eu vou ver se eu faço uma live para acompanhar essa partida aqui. Então, se você tiver aí disponível para acompanhar, me segue lá no Telegram, que eu vou deixar lá o link da live, bem como algumas apostas aumentadas que a gente tem aí para essa rodada de Campeonato Brasileiro. Então me segue no meu canal do Telegram, o link está aqui na bio. Aqui na bio também está o link da Superbet. Se você não tem conta na Superbet, é só clicar no link que está aqui na bio, criar sua conta ou escanear o QR Code aqui na tela
e criar sua conta na Superbet para poder pegar as super odds aí que a Superbet oferece para os jogos do Campeonato Brasileiro. Todas as rodadas aí a Superbet traz alguma odd interessante lá, principalmente para você aí que quer crescer a sua banca aí. Essas super odds podem ser uma alternativa bem bacana, beleza? Então tá dada a dica aí para vocês. Essa foi a nossa análise. Voltamos no próximo conteúdo. Um grande abraço. Até lá.